Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 26 de julho, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quarta-feira, as bolsas europeias registram queda após uma sequência de 6 altas consecutivas, enquanto os futuros de Nova York apresentam aí um dia sem uma direção única, movimentos aí próximo da estabilidade, mas aquilo também seguem com viés mais negativo. Bolsa de Londres caindo 0,50, Paris queda de 1,7, Frankfurt queda de 0,70. Futuros norte-americanos, S&P 500 caindo 0,14, Dow Jones caindo 0,21, a Nasdaq caindo 0,25 nesta manhã. E essas movimentações elas acontecem em meio às expectativas de uma decisão importante do Federal Reserve, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e também ao recebimento aí de alguns balanços financeiros que tiveram resultados aí, alguns positivos, outros mais negativos. Sobre a decisão do Fed, pessoal, em específico do FONC, né, que é do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, mercado que prevê que o FONC deverá elevar a taxa de juros por lá em 0,25, o que levaria então a taxa de juros nos Estados Unidos para o nível mais alto em 22 anos. Apesar dessa decisão importante, pessoal, o foco dos investidores vai estar na conferência de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, em possíveis pistas no seu comunicado sobre os próximos passos. Um tom mais dovish, pessoal, ou seja, favorável a manter as taxas de juros no atual nível ou mais baixas, no comunicado, nas declarações, poderiam reforçar aí o otimismo no mercado. No entanto, é importante ressaltar que muitos membros aí do FONC ainda prevêem mais uma alta da taxa de juros neste ano. E, no entanto, dados recentes mostram que a inflação está perdendo força e pode ter enfraquecido essa convicção. De acordo com os mercados futuros, os contratos de swap nos Estados Unidos, espera-se ainda um aumento adicional da taxa de juros até o final do ano. O que eu estou querendo dizer, pessoal, esperado para hoje, dado como certo, aumento de 0,25. A dúvida que fica é a seguinte: como que vai ser a comunicação do Powell em torno aí da próxima decisão do Fed? Ele vai deixar a porta em aberto? Ele vai deixar contratado já uma alta de 0,25? Essa é a grande dúvida que o mercado tem. Hoje está precificado sim, uma alta nesta quarta-feira, uma alta aí na próxima reunião, enfim, até o final de 2023. Ou seja, um tom mais dovish, ou seja, de que não vai ser necessário porque os dados de inflação começaram a vir melhores, pode fazer com que o mercado mantenha aí esse otimismo recente. Uma postura mais dura vai fazer com que a gente tenha aí esse viés um pouco mais negativo. E aquilo, pessoal, com uma política monetária mais contracionista, muito provavelmente aumenta aí as chances de uma recessão nos Estados Unidos. Ok? Bom, pessoal, além disso, tá, o que tem impactado no mercado hoje são os resultados corporativos. A gente teve a Louis Vuitton, que é uma das maiores empresas na Europa, né, no gigante do setor de luxo, está impactando aí negativamente as ações do setor. Isso acontece aí devido à indicação de que os consumidores mais ricos dos Estados Unidos estão reduzindo seus gastos. Além disso, né, as ações das empresas de mineração também estão em queda, influenciadas aí por um decréscimo de lucros aí do grupo Rio Tinto. Essa movimentação acontece mesmo com o minério de ferro subindo na China, mas já já a gente fala um pouquinho mais sobre as commodities. Falando agora sobre as empresas de tecnologia, a gente teve ontem a Microsoft, ela que divulgou seus dados de balanço, indicando aí uma desaceleração adicional em seus negócios de serviço na nuvem, o Azure, ofuscando um pouquinho o otimismo em torno aí de seus produtos de inteligência artificial. Por outro lado, a Alphabet, né, que é a empresa mãe do Google, viu suas ações subirem aí no pré-mercado após apresentar uma receita acima das expectativas. Isso mostra, né, que sua ferramenta de busca tem resistido bem à concorrência da inteligência artificial. A próxima empresa grande aí de tecnologia a divulgar seus resultados hoje, pessoal, vai ser a Meta, dona do Facebook. E apesar, né, de algumas notícias aí desanimadoras, o cenário no geral ainda é positivo, com cerca de 80% das empresas que já divulgaram seus balanços nos Estados Unidos, superando as expectativas de lucro até agora. Como exemplo, também temos o Deutsche Bank, que melhorou as suas projeções para 2023
após apresentar um resultado acima do esperado no segundo trimestre de 2023. Tá? Então o mercado ainda segue de olho. Sobre a agenda, pessoal, ainda nos Estados Unidos teremos a divulgação de vendas de casas novas às 11 horas da manhã, a decisão do Fed às 3 horas e a coletiva de imprensa às 3:30 da tarde. Então fiquem atentos, a partir ali das 3 horas vocês devem começar a acompanhar um mercado de maior volatilidade. E o dia não termina por aí, pessoal. Depois do fechamento do mercado, às 10:30 da noite, na China vai ser divulgado o indicador de lucros industriais. Esse indicador aí que pode mexer um pouquinho mais com as movimentações das commodities. O mercado de commodities que segue bastante aquecido na expectativa dos investidores de um pacote de estímulos pela China, o que poderia impulsionar a demanda. Enquanto isso, pessoal, temos aí o minério de ferro, ele que está aí praticamente aí no 0 a 0, após uma alta de quase 2% ontem na Bolsa de Singapura. Investidores continuam otimistas, como eu disse anteriormente, esperando aí que a China adote medidas para fortalecer o setor imobiliário, mas enfim, há algo ainda que tem que se comprovar mais à frente. Em relação ao petróleo, nós temos nesta manhã o petróleo WTI negociado em Nova York, recuando 1%, mesma movimentação de queda aí para o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres. O WTI na faixa ali dos $79, o Brent 82,47 cents. No caso, a gente tem a primeira movimentação de queda do petróleo em 5 sessões, ou seja, pessoal, um movimento de realização de lucros depois de uma sequência aí de altas bastante fortes. As commodities agrícolas também seguem essa mesma tendência depois de uma movimentação mais positiva, então natural que na ausência de notícias, esses ativos acabem apresentando um movimento de realização de lucros. Bom, agora falando sobre o Brasil, tá? A gente teve ontem, os juros futuros, que são uma indicação de onde os investidores acreditam que estarão juros no futuro. Eles apresentaram um movimento de queda e isso aconteceu porque as expectativas em torno de um corte da Selic, taxa de juros oficial, já estão praticamente dados aí como quase 100% em 0,5%, tá? E isso acabou sendo motivado aí pela diminuição dos núcleos de inflação e dos preços de serviço que foram divulgados ontem no IPCA 15. E o mercado agora, precificando que uma taxa de juros final para 2024 esteja em torno dos 9%. O dólar aqui no Brasil, por sua vez, subiu a 4,75. Esse movimento acabou sendo influenciado por um cenário de possível afrouxamento mais acelerado da política monetária aqui no Brasil, o que então acaba fazendo com que aquele chamariz, aquele atrativo do investidor estrangeiro de colocar recursos aqui para ter um retorno da taxa de juros bem acima do que é praticado no mercado global, esse sentimento acaba se esvaziando, então por conta disso o dólar acabou se apreciando. Beleza? E para hoje, pessoal, olhando para a temporada de balanços, nós teremos aí Grupo Pão de Açúcar, Açaí e Energias do Brasil divulgando seus números referentes ao segundo trimestre de 2023. Para encerrarmos falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Kepler Weber, ela que anunciou aí a abertura do seu 8º centro de distribuição em Sorriso, Mato Grosso. Além disso, Pão de Açúcar, nós tivemos a SEC, que seria a CVM dos Estados Unidos, concluindo a revisão do registro da Êxito. Ou seja, pessoal, temos um avanço significativo para a segregação dos seus negócios, expectativa da empresa que aconteça na metade do terceiro trimestre agora de 2023. E por fim, a Transmissão Paulista, ela que obteve licença para iniciar as obras do projeto Minuano, que envolve a implementação de 115 quilômetros de linha de transmissão e uma subestação com capacidade aí de 2.700 watts de potência, tá? Movimento, então, positivo para a companhia. Bom, acho que era isso, pessoal, que eu tinha para comentar com vocês. Mercado, então, em compasso de espera da decisão do Fed e também de olho na temporada de balanços. Pessoal, muito importante, tá? Difícil a gente mensurar como serão as movimentações de hoje, como serão as movimentações seguintes, por conta do mercado ainda dividido em relação à decisão do Fed. Então, melhor aguardar. Como eu já disse anteriormente, um Fed indicando que taxa de juros vai subir e parou por aqui, positivo para as ações globais, inclusive as brasileiras. Um Fed sinalizando um tom mais duro, negativo aí para as ações globais. Um abraço, uma ótima quarta, até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.